Vai ser a primeira vez na minha vida que eu acho que eu vou levar uma TBR a sério. Eu nunca fui boa em fazer TBRs. Nunca fui boa. Eu sempre fazia TBR. E aí na minha cabeça era tipo, vou ler. Mas aí a minha vontade mudava ao longo das semanas. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ler o que eu quiser. Os livros são meus mesmo, eu faço o que eu quero. Mas a minha falta de autorrespeito me impedia de cumprir essa lista de livros por mês. Dessa vez, eu não vou escolher os livros. Eu coloquei os livros todos numa roleta. E essa roleta vai decidir pra mim o que eu vou ler. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu escolhi alguns livros, principalmente livros que eu tô adiando pra ler, ou que são livros que eu coloquei na minha lista desse ano, eu quero realmente ler esses aqui. Eu vou escolher, vamos dizer, eu vou escolher 4, tá? Vou escolher 4 e vou tentar ler o máximo desses livros possíveis. Estou com todos os livros aqui na rodinha, vou apertar o OK, click to spin. Bora, escolha o primeiro livro. OK. Ai, meu Deus. Ui. Ok. O Antropoceno é revisado. Não sei como é que vai. Tá, então esse é o primeiro. Vou tirar ele agora. Próximo. Eu vou fazer os 4. E aí eu vou decidir qual é a ordem que eu quero ler. Nossa, mudou. Nossa, achei que ia rolar. Tá, Moon of Turning Sleeves. Eu falo Moon of Turning Sleeves, parece que é a lua das mangas viradas. Não, é das folhas. Tá, 2 já foram. Eu tava querendo que caísse esse mesmo. Weird Rules to Follow, da Kim Spencer. Ok, bacana. E o último agora, hein? Nossa, parece tão pouco quando eu olho aqui na lista, parece tanto, mas na roda aqui parece tão pouquinho. Ok. Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. Eu não vou mentir que, assim, por mais que eu sei que a Jessie Sutanto é uma ótima autora, é divertido e tal, eu não tava super empolgada pra esse livro. Mas essa é a intenção da TBR. Vamos, né, estimular a pessoa a ler o que tem na sua estante pra deixar de ser doida. E tem meus 4 livros. Por onde que eu começo? Nossa, sexta-feira. Ai, que felicidade. Eu queria que o fim de semana fosse 3 dias. Queria. Acho que o sistema que a gente usa hoje em dia pra trabalhar é obsoleto. Sim, estamos vivendo a vida como vai, né? Eu comecei a ler o primeiro livro, então, da minha TBR de roleta, que é o Weird Rules to Follow, da Kim Spencer. Eu decidi começar por esse porque eu acho que depois que eu li Martyr do Kaveh Akba, eu acho que foi um livro bem denso, bem pesado e tal, e eu queria algo mais leve, mais gostosinho. E assim, o livro é sobre duas amigas, uma é indígena e a outra não é indígena. Isso se passa nos anos 80. E já comecei, tô aqui o quê? Uns 10, 15% do livro mais ou menos. Capítulos bem curtinhos, às vezes, tipo 2 páginas. Situações do dia a dia, né? Eu não sei se ele vai continuar assim o tempo todo, eu acho que sim. Então são meio que pequenos pedacinhos da vida delas juntas, assim. E parece que são sempre capítulos sobre essas diferenças de tipo, na casa da Mia, que é a menina indígena, é tipo, tem sempre muita gente na casa, mora mais com a avó, outra dinâmica familiar do que a outra amiga Lara, não indígena, que mora com os pais, a mãe é muito rigorosa, a mãe não gosta muito que a filha passe tempo na casa da Mia, e da perspectiva da Mia, né? Então você tem a perspectiva dela, tipo, nossa, por que falou isso? Nossa, eu não entendi o que quis dizer aqui, sabe? Então tem um nível de inocência aqui que é interessante. Eu acho que esse livro é da Orca Book Publishers, que é uma editora independente aqui do Canadá. Então é legal também que eu tô lendo um livro independente, uma coisa também pra prestar mais atenção nas leituras esse ano. Nossa, eu tô cansada, sei que eu tô bocejando. Gostei de ter começado por esse livro aqui. Eu, sinceramente, acho que se eu botar um tempinho aqui de leitura, eu consigo terminar ele. Não sei hoje. O que eu vou fazer hoje? Não sei o que eu vou fazer hoje. Talvez eu consiga terminar ele hoje se eu ficar um bom tempo lendo. Talvez eu fique um bom tempo lendo.
hoje. E aí eu vou seguir pro próximo, que eu ainda não sei qual vai ser. Bom dia. Domingo. Me pergunta se eu terminei aquele livro ontem. Obviamente não terminei. Não terminei. A gente ficou assistindo Guerra da Culinária, que é um programa de uma competição de culinária coreana. E aí não assistimos, não li mais nada. E agora estamos assistindo vídeo no YouTube. Eu deveria estar lendo? Deveria. Mas não, estou assistindo vídeo no YouTube. Em minha defesa, estou assistindo vídeo sobre... Aqui, meu bem. Estou assistindo vídeo sobre... de vlogs, pra eu melhorar os vídeos. Então, na real, eu estou fazendo pesquisa, né? É pesquisa, então eu acho que conta. Um dos canais que eu mais gosto de assistir, inclusive, às vezes eu boto no fundo, assim, enquanto eu tô lendo, é o da Cozy K. É esse aqui. Eu adoro ela. Eu adoro o conteúdo dela. Eu acho ela carismática, eu gosto de como ela monta os vídeos. Eu adoro os jogos que ela joga. Inclusive, pega muita indicação de jogo do canal dela. Vamos assistir mais uns vídeos aqui, daqui a pouco eu quero ler, porque eu quero terminar o Weird Rules to Follow hoje, que vai ser rapidinho, tipo, real, vai ser bem rapidinho de ler. E ele é gostoso de ler, então eu acho que tá bem na cara desse domingo, porque a gente tá no domingo mais frio de todos os tempos. Mentira, vai. Quantos graus tá fazendo agora? Menos 19. Tá, agora tá mais ok. O que aconteceu? Esse final de semana tá sendo um dos fins de semana mais frios do mundo. Não, peraí, vamos lá. Esse final de semana, o Quebec, né, essa província onde eu moro, não especificamente em Montreal. O Quebec é o lugar mais frio do mundo nesse final de semana, porque tava indo uma frente fria do caramba. Ontem fez sensação de menos 29, ou acho que menos 35 foi o máximo que chegou. Não fiquei de olho. Obviamente, dentro de casa, não tá assim. Dentro de casa tá tipo 18, 20, 21. Dá pra ficar até mais quentinho. Eu prefiro que fique um pouco mais frio. Mas lá fora tá absurdo de frio. Fim de semana cozy, fim de semanazinho de boa, em casa, lendo, assistindo série. O Henrique ainda tá se recuperando da cirurgia, então ele tem que ficar bem quietinho. Então eu estou acompanhando o ritmo quietinho, descanso e tal. Então, esse vai ser o meu domingo. Bem tranquilo. Nossa, é a primeira vez que eu gravo de frente, de costas, no caso, para a estante, e eu percebi que eu baguncei ela inteira. Hoje é domingo, eu terminei de ler o Weird Rules to Follow, da Kim Spencer, e eu gostei muito, tipo, gostei muito mesmo, assim, gostei muito da escrita dela, eu achei... Eu falei, né, o livro me deu a sensação que eu tava realmente lendo um livro de memórias, né? Não é um livro de memórias, apesar de ser muito baseado na experiência que ela teve, crescendo em Prince George, aqui no Canadá, que essa, no caso, se passa na Colômbia Britânica, né, em British Columbia, e ela puxou muito da experiência dela pra escrever essa história, e aí no final do livro eu descobri que tem uma segunda história, tem um segundo livro. Ah, tem mais história? Quero mais. Mas eu achei muito legal o formato que ela escreveu, realmente em capítulos bem curtinhos, e sempre, como ela trabalhou as questões de identidade, foi muito interessante pra mim, porque são sempre essas pequenas coisas que a gente percebe quando é criança, sabe? E nisso tocou, assim, numa ferida de, tipo, tem coisa que a gente escuta, tem situações que a gente passa, que só depois que a gente cresce, que tipo, né, falaram comigo daquele jeito por causa disso, ou fizeram esse comentário por causa disso, ou me trataram assim, e isso foi diferente do que deveria ser, e só agora entendeu isso, e por que isso aconteceu, né? Então ela meio que trabalha essas nuances de identidade, no caso de ser uma pessoa indígena, de como isso afetou a vida dela de um jeito diferente que afetou a amiga que não era indígena, como era dentro da comunidade mesmo se vê, tipo, a mãe falando assim, você só pode levar um sanduíche pra escola com, como é que chama? Bolonha? Mortadela, vamos dizer com mortadela, só pode levar se for, tipo, uma fatia só de mortadela.
não pode levar esses que são tipo um montão, assim, de mortadela. Fala, por quê? Porque só gente que é só indígena e pobre que come esse tipo de sanduíche. Então, e aí ela repara na escola, tipo, eu vi que as outras pessoas indígenas lá também estavam comendo isso, e era do mesmo jeito, ninguém tinha um sanduichão. Poxa, mas eu gostava tanto desse sanduíche, por que eu não posso levar esse? Essas situações que não fazem sentido quando a gente é criança, e depois a gente vai entendendo por que ela acontece, e coisas que, tipo, a gente reproduz, né, dos pais. Então ela tem uma coisa de, porque não sei quem falou sobre dinheiro, ou não sei quem falou sobre, tal coisa aconteceu em casa, minha mãe bebeu e tal. E aí ela fica assim, como assim? Tipo, você não fala sobre isso, a gente não fala sobre isso. Não é da gente falar sobre esse tipo de coisa, a gente sabe o que acontece, mas todo mundo fica quieto. Então é muito dolorido ver essas coisas assim, porque, tipo, é tenso, é triste, é foda que essa situação e o cenário e tal, mas também é uma coisa que meio que fica, todo mundo sabe o que acontece, todo mundo entende e tal, mas fica subentendido. Eu achei muito legal como ela trabalhou isso, eu dei 4 estrelas pra esse livro, eu acho que vale, e é um livro de estreia, então eu achei show, quero ler o segundo livro dela, então eu consegui ler o primeiro livro da minha roleta, yes! O primeiro foi. E agora, os próximos. Tá, eu deixei eles aqui. Eu já comecei a ler o Moon of the Turning Leaves. Eu comecei a ler em audiobook. Eu não sei o que eu tava fazendo e eu comecei a ouvir audiobook. Acho que eu tava limpando a casa, fazendo alguma coisa. E aí peguei o audiobook, tava disponível na biblioteca. Comecei, eu acho que eu tô bem que, nossa, abri certinho, eu tô no capítulo 7. E eu até pensei em continuar ele em físico pra poder continuar, tipo, os meninos estão lá embaixo vendo TV e tal, eu sento com eles para poder ouvir, até porque eu leio mais rápido no livro do que no audiobook. Tá bem legal, é bacana voltar para os personagens das primeiras páginas. Eu fiquei um pouco, eita, eu não lembro do nome de todo mundo, eu não lembro de tudo, mas sem fazer um infodumping, né, quando o autor joga um monte de informação no começo do livro, e geralmente quando você tem uma continuação, acontece, olha, tudo isso que aconteceu, lembra que aquela cena inteira, e meio que, né, refresca a memória contando de novo um monte de cena do primeiro livro. Ele não faz isso aqui, ele só dá umas pinceladas de algumas coisas, comenta sobre coisas que aconteceram entre o primeiro e o segundo livro, que a gente não viu, porque tem um salto de tempo aqui entre o primeiro e o segundo. Então eu tô gostando e eu vou continuar nele. Não sei se eu vou continuar físico ou audiobook. Na real, eu vou tentar em físico. Porque eu sinceramente quero ler mais livros físicos, né? Por isso que eu fiz a roleta também, para poder dar uma baixada nos livros físicos que eu tenho. Eu dei para mim uma timeline aqui para terminar esse TBR da roleta. É uma timeline um pouco ambiciosa? Sim. Mas vamos ver se rola, porque eu tenho outras coisas que eu quero ler, tenho os livros do Canada Reads que eu quero ler, que eu peguei na biblioteca. Então esse eu tenho uma prazo para devolver, então eu vou misturar aqui no meio. O problema de ler livro físico é que geralmente eu leio um em cada formato. Então se eu tô lendo um livro físico, eu leio outro em audiobook, eu posso ler outro em e-book. Eu tento não ficar com 2 livros físicos ao mesmo tempo. Primeiro livro da roleta foi, segundo tá indo, e eu acho que pro terceiro eu vou pro Antropoceno, porque é um livro também que eu já tenho há um tempo, e eu tô mais empolgada pra ele do que pro outro, não vou mentir. Talvez o outro nem role. Vamos ver. Coragem de virar segunda-feira. Eu percebi que eu esqueci de mostrar os livros que eu peguei na biblioteca. Não são todos do Canada Reads desse ano, na real. Depois que eu me lembrei, eu dei uma olhada no Canada Reads ano passado também. E pensei, bom, devem ser boas escolhas de livros para eu poder ler, né? Então, eu peguei um de um autor quebecois, né, aqui do Quebec, que eu acho que é raro ser indicado pro Canada Reads, na real. Não sei porquê, porque tem muita literatura aqui. Chama Eric Chacour. E é Ce que je sais de toi. Então, o que eu conheço de você, o que eu sei sobre você. Eu sei que ele foi trazido pro francês. Vou tentar ler em francês, porque eu tenho uma meta de tentar ler mais em francês também esse ano. E é um contemporâneo, e eu acho que ele vai ser um pouco mais
mais fácil. Eu tenho The Hunger We Pass Down, da Jen Sufon Lee. Esse daqui eu acho que ele é do Canada Reads, do Long List, né? Então a primeira lista grandona. Não foi pra frente pra lista curtinha, pra discussão e tal, mas tava na lista longa, então já vale muito. Depois que eu vi que tem um blurbzinho aqui, né? Um comentário da Jessica Jones, que é a autora de Bad Creek, que é uma autora que eu tenho aqui, que eu tenho muita vontade de ler e que eu só ouço coisas muito boas sobre. Tem uma diagramação bem grandinha até. Nossa, Bruno, do que são esses livros? Eu sinceramente não sei. Eu não sei, eu só confiei. Eu só fui e confiei. Se passa na Vancouver contemporânea, que é um horror, é um terror, sobre legados invisíveis de violência que podem mudar uma família. Segue o espectro incansável do trauma geracional, que é passado de mãe para filha, e questiona o que é necessário para quebrar esse ciclo, heroísmo, depravação ou os dois. Vai ser interessante. E aí tem Dandelion, da Jamie Chai Young Liu. E eu acho que ele também se passa em Vancouver. Tem um podcast, que legal. A mãe da personagem principal desapareceu. Ela cresceu, por isso que eu pensei em Vancouver, porque cresceu em British Columbia, numa cidade de mineração. E aí ela viaja para o Sudeste Asiático para encontrar a verdade sobre o desaparecimento da mãe. Ok, interessante. Então, tem esses 3 aqui. Eu não sei em que momento que eu vou ler esses 3, mas eu tenho que encaixar aqui, porque, obviamente, eu tenho um prazo da biblioteca para devolver. Inclusive, eu nem sei qual é o prazo, eu preciso ver no meu e-mail. Eu acho que eu tenho mais 2 reservados lá para poder pegar, que também são do Canada Reads. Vou deixá-los o mais visíveis possível, encarando aqui, para eu poder não esquecer de ler, porque acontece. Vou começar meu dia. 8h30 de começar. Eu tô esperando o jantar ficar pronto aqui, mas eu já tô em 70% do livro. Tá bom, querida, calma. Esse é o forno. Eu já tô em 70% do livro. Eu acho que se eu não comentar agora, meio que, tipo, eu vou acabar o livro e eu não vou comentar no meio do caminho. Deixa eu tentar apoiar aqui. Tá, então, esse livro é muito legal. Basicamente, no primeiro livro, né, você tem essa comunidade indígena lá numa reserva, e eles estão lá e tal, e um dia falta luz. E nessa que falta luz, eu vou tentar falar sem dar muito spoiler do primeiro livro, mas vale muito a pena ler. Falta luz e tipo, mano, não volta, que estranho, que estranho, que estranho. E aí, tipo, mano, acabou a energia, acabou o celular, acabou o sinal de internet, acabou tudo. Meio que você tem como que essa comunidade relativamente isolada, né, que eles não estão isolados, mas eles estão ali dentro da sua própria comunidadezinha. Dentro desse contexto em que não tem energia, não tem internet, não tem meio de comunicação, você não sabe o que está acontecendo, quando alguém aparece lá, as coisas ficam mais tensas, né? E isso tá no meio do inverno. Eu não lembro a última vez que eu vi tanta neve assim. Talvez no primeiro ano aqui no Canadá eu vi tanta neve. E aí? Você está realmente agora isolado do mundo de certo jeito e fica assim por um bom tempo e aí começam a aparecer pessoas. O que acontece no segundo livro é que existe uma exploração. Você tem um grupo de pessoas que, tipo, tá, essa parada aconteceu, já faz anos que isso aconteceu, mas a gente precisa, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ficar sempre aqui nesse lugar ou a gente vai tentar encontrar outras comunidades, vai tentar encontrar outras coisas, vamos tentar, tipo, ir pra uma cidade grande pra ver o que aconteceu lá e tipo, entender o que aconteceu. E, nossa... E tá sendo muito legal, assim, tipo, muito, muito legal ver como que o autor expandiu esse acontecimento, né, esse ponto de virada distópico, assim. E... ai, nossa, e aí tem uns personagens nojentos. Fica muito suspense, assim. É um livro de ficção científica, uma distopia e tal, mas ele tem muito suspense. É um suspense muito legal. Tô gostando muito e eu só queria comentar um pouco no meio do livro, porque eu vou já acabar ele, né? Então, preciso comentar alguma coisa antes de eu terminar. Mas tô empolgada pra falar quando terminar. Quando terminar, eu não vou poder falar muita coisa, porque se eu falar muita coisa, eu vou dar spoiler do primeiro, mas vale a pena. Vale muito, muito a pena. Eu vou continuar lendo agora, que eu tô ouvindo no audiolivro. Eu juro, tá? Esse vídeo é prova de que se eu escolho os livros de uma TBR, eu não leio.
Eu não leio porque eu não respeito a mim mesma. Fiz aqui a bendita da TBR da roleta. E aí o quê? Li quase todos os livros. Eu tô na metade de O Antropoceno Revisado, do John Green. Quase acabando. Hoje mesmo eu acabo, com certeza. Ontem eu só não acabei porque a gente ficou assistindo série da Netflix. Tipo, tem sido uma leitura muito rápida mesmo, porque são pequenos ensaios, 2, 3 páginas. Então, tipo, numa sentada, já leio assim 5 de uma vez só, no mínimo. E tem sido legal, tem sido gostoso, as histórias são interessantes, o humor do John Green é bacana. É legal como ele, tipo, ele faz um ensaio sobre, sei lá, Dr. Pepper Diet. Caramba, Dr. Pepper é muito ruim, mas é uma parada que ele é viciada nisso e tem todo um... Ele pega um assunto muito X e faz toda uma reflexão muito maior, que não funciona pra todo mundo, mas eu acho que pro John Green funciona, eu acho que é legal. E talvez eu tenha aqui uma tendência, porque eu já gosto do autor, não só dos livros, né, que ele fazia de jovem adulto e tal, mas eu gosto dele como pessoa criando conteúdo e como pessoa em geral. Então, tá sendo muito gostoso. O último livro que falta, que esse também já era um livro que eu já não tava muito afim de ler, é o Vera Wong, Unsolicited Advice for Murderers. Só que eu não sei, eu só não acho que eu não tô na vibe desse tipo de livro. Eu só não vou continuar nele. Ah, desculpa. Porque eu tenho outra TBR pra fazer, que vai ser muito legal, mas eu vou tentar ainda esse ano, talvez ainda próximo mês, né, fevereiro, tentar lê-lo. Eu tô criando desculpa, eu vou tentar ler ainda ele, mas talvez não por agora. Mas então vou terminar o Antropoceno Revisado. O Vera Wong provavelmente vai ficar pra depois. Eu fui na biblioteca ontem, que uma reserva que eu tinha feito ficou disponível, que é o The Cure for Drowning, do Logan Paylor, que é um autor queer e trans, que tá entre os 5 livros do Canada Reads, que é a competição de literatura canadense que fazem e tal. Eu já comentei aqui no primeiro vlog. E fiquei feliz que ficou liberado, porque esse é um dos top 5, né? Eu peguei outros livros que não estão no top 5 e são livros do ano passado. Esse aqui eu comprei um livro, eu comprei 2 livros que estavam na lista. Um estava na lista curta, o outro foi pra lista... Desculpa, não. Os 2 estavam na lista longa, um só foi pra lista curta, que é o Fall, do Ian Reid, e esse aqui também foi pra lista curta. E eu acho que a minha TBR vai ser bem sucedida. Se eu terminar o Antropoceno Revisado, eu vou considerar isso uma TBR muito bem sucedida. Então, se você tá vendo algum livro aqui na minha estante que você acha que eu deveria muito ler, por favor, comente aqui embaixo e diga, porque é só assim que eu vou pegar pra ler, porque eu sou uma sem vergonha. Chegou a hora de encerrar esse vlog e eu fico muito feliz de dizer que eu consegui ler 3 dos 4 livros da minha TBR. Eu terminei o Antropoceno Reviewed. Em português ficou, eu fiquei falando o vídeo inteiro errado. Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, alguma coisa assim. Mas eu terminei e gostei bastante. Eu dei 4 estrelas pro livro, porque eu acho que muitas das redações aqui, os ensaios que ele fez foram muito legais. O livro foi escrito basicamente entre 2020 e 2021, então ele tava aí no meio da pandemia. É uma sensação muito estranha e desgostosa, né? No final das contas, voltar a ler sobre a pandemia, a sensação que a gente teve durante a pandemia. Não imagino que tenha sido bom pra absolutamente ninguém no mundo. E ver como isso afetou ele, né? E também sendo uma pessoa com questões de saúde mental. E foi bom ler, né, saber, tipo, nossa, eu entendo, passei nisso, né, senti assim também e tal, mas é difícil revisitar esse momento, que também, né, é muito recente. Mas ele falou bem mais aqui sobre saúde mental do que eu achei que ele ia falar. Ele fala muito sobre episódios de depressão que ele teve, sobre como é viver com o transtorno obsessivo compulsivo. Foi legal, foi divertido, eu realmente li bem rápido. Eu tava pensando que quando eu li Waiting for the Long Night Moon, que foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, antes desse vlog aqui, eu não tava muito na vibe de, tipo, antologias e pequenos contos, tal. E no ensaio funcionou. Eu acho que ensaio seria uma parte legal. Talvez eu deva procurar mais livros de ensaios pra ler esse ano. Mas eu li 3 de 4 e eu sei que eu falei o vídeo inteiro que eu não tava muito afim de ler o Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. E sinceramente eu não tô assim, tipo, nossa, quero ler esse livro. Mas eu achei ele disponível na biblioteca em audiolivro. E hoje eu tava limpando a casa e aí eu comecei a ouvir o audiolivro. Eu não vou estender esse vlog mais tempo só pra poder caber esse aqui, mas eu vou deixar esse como o meu livro de audiolivro por enquanto, já que eu tenho vários livros físicos pra ler. Então eu tô lendo agora Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. Então eu vou dizer que eu terminei aqui, ó, 3,5 de 4 dessa TBR da roleta, a primeira que eu fiz. Foi uma experiência legal, porque eu escolhi os livros que eu ia colocar e acabaram saindo livros que eu realmente queria muito ler, que eu tinha colocado na minha TBR desse ano, que, tipo, eu preciso ler este ano. Então, no final das contas, ela me ajudou a dar um empurrão, assim, pras leituras, e foram leituras rápidas também, mas eu sei que na minha TBR de fevereiro, que quem escolheu foi uma amiga minha, e esse vídeo vem logo menos, tem livros bem maiores, e não vai ser tão fácil assim de concluir. Mas obrigada por assistir esse vídeo até aqui, eu vejo vocês no próximo vlog de leitura. Tchau!